Olá a todos, meu nome é Márcio e hoje, nesse vídeo, que é mais um vídeo da nossa série sobre inteligência artificial aqui no canal do Labcom UFMA, a gente vai mostrar uma possibilidade muito nova que foi disponibilizada pela OpenAI recentemente, né, no seu encontro para desenvolvedores, né, que são os GPTs customizados, ou seja, você pode agora ter um GPT, um chat GPT para você, para chamar de seu e para você usar com o que você quiser, tá? Vou, sem mais delongas, passar aqui, por exemplo, vou mostrar nesse vídeo dois exemplos, né? O primeiro é o GPT que eu criei chamado Vovó, né? O que é a Vovó? É uma assistente para te ajudar a cozinhar, né? E te oferecer receitas, sugestões e tal, né? Aqui na interface você tem algumas sugestões mais genéricas, tá? Pratos saudáveis, uma receita vegana e tal, mas você pode também, né? Se você quiser, você vai e coloca assim, crie um prato com os ingredientes que tenho na geladeira e que sobraram do almoço. Aí eu vou botar carne, bife, e macarrão. Então você tem, né? Sobrou do almoço bife e macarrão, de noite você está pensando em fazer alguma coisa, e aí você vai usar a Vovó para te ajudar. Vou dar Enter aqui, tá? Deixa eu passar aqui para você ter, né? Então ela vai te dar uma receita em cima do que você tem, né? Sobras de bife, sobras de macarrão, tá? É o que ela vai fazer, vai te ajudar a fazer isso, tá? Vai detalhar os ingredientes, vai te dar vamos dizer assim, a receita, tá? Deixa ela trabalhar aqui. E a ideia, enquanto ela vai fazendo, né, explicar para você justamente isso. Não sei quando você está vendo esse vídeo, é importante, né? Sempre, né, quando a gente fala de tecnologia, é sempre importante a gente ter uma noção do tempo, porque as coisas mudam muito rápido, né? Então, assim, eu estou gravando esse vídeo no dia 12, né, de novembro de 23, né? Se você estiver vendo à frente, pode ser que o mundo todo tenha mudado muito rápido em função disso, mas recentemente, então, como eu falei, a OpenAI lançou uma série de possibilidades, tá? Para desenvolvedores, para pessoas comuns, né? E uma delas é justamente isso, são GPTs, né? O que é um GPT? Justamente é um chat GPT customizado para você fazer o que você quer. Vamos dizer, você precisa de fazer determinada coisa com muita frequência, né? Então, em vez de você todo dia entrar tal para pensar como é que você vai pedir e tal, você já cria o seu GPT, um GPT, né? Um bot, o personal bot, né, para você usar do jeito que você quiser. Então aqui, ó, só para você ver, então o que eu pedi para a Vovó, né? Eu pedi para ela um ingrediente com restos de coisa que tinha sobrado, né, sobra de bife. Ela me deu a receita, ela me deu as instruções e ela ainda me gerou um prato, né, uma imagem de como esse prato poderia ser, né? Se você é criador de conteúdo, por exemplo, na área de gastronomia, a Vovó pode ser útil para você, ou simplesmente, né, como usuário final, você pode ter, né, esse bot para te ajudar, né, te ajudar em receitas, cozinha, né, e coisas do tipo. Bom, uma outra potencialidade do GPT, do meu personal bot, que eu chamei de Vovó, é também operar com imagens, né, porque essa é uma das novidades também desse pacote, ou seja, a integração de vários módulos, né, que antes estavam separados, né, nos produtos da OpenAI, né? E essa integração no ChatGPT e nas possibilidades como os GPTs que podem ser criados, né? Vou dar um exemplo aqui, tá? Vou voltar aqui para a interface e eu vou anexar agora, né? A ideia então é anexar agora uma imagem, tá? Imagem que eu tirei da minha geladeira, tá? E aí eu vou simplesmente dizer sugira algum tipo de receita com o que tenho na geladeira. Bom, eu passei então uma imagem, tá? É uma imagem aqui, só para você ver aqui, que foi salva aqui nas imagens do Dali, a imagem original, né? É isso aqui, tá?
Então é uma imagem com alguns elementos, não muita coisa, tá? E vamos ver como é que a vovó vai se virar com esses elementos aqui. Uma das coisas, então, que vai fazer diferença é que ela vai tentar, né, ó, tá aqui a imagem, né? Ela vai tentar reconhecer esses elementos da imagem, né? Esse é o módulo chamado GPT Vision, que a gente está usando, inclusive, para desenvolver aplicativos de acessibilidade. Eu vou mostrar isso num outro, né, vídeo, tá? Mas ela então começou a reconhecer, né, algumas coisas, tá? Então ela está pensando aqui, né, e sugeriu um prato de frango com molho cítrico acompanhado de arroz com ervas e uma salada de frutas frescas para sobremesa. É óbvio, né, que na imagem o que está mais claro aqui são as frutas, né? Apesar dela ter algumas coisas aqui, né, que ela não sei como é que ela identificou direito, né? Eu obrigatoriamente aqui eu tentei fazer, se dar uma tarefa bem difícil para ela, mas se você, por exemplo, mandar uma foto para ela, vamos dizer assim, da sua geladeira com uma organização, vamos dizer assim, um pouco melhor, né, ela com certeza vai fazer, né? O resto aqui você já sabe, né? Basicamente ela vai gerar uma receita com esses elementos. A diferença, né, é que a imagem que você vai passar para ela, né, vai ser o input, vamos dizer assim, os elementos que ela vai utilizar para te sugerir receitas, tá? E aí, lembrando, a diferença então, né? Essa é uma nova funcionalidade, é a integração, né? Eu tenho um outro vídeo falando já do ChatGPT com essas funcionalidades, é por isso que a gente chama de, esse tipo de ferramenta agora a gente está chamando de multimodal, porque antigamente gerava apenas texto, mas agora já está trabalhando com texto e imagem de forma integrada, né? E a inserção do GPT Vision nesse tipo de ferramenta vai me dar possibilidades como essa, ou seja, de mandar a imagem, né, fazer com que ele reconheça as imagens e trabalhe em cima dos elementos que ele reconhece, né, que ele reconhece nessa imagem. Essa é uma diferença também muito grande e com um potencial também enorme. Como eu falei, a gente está fazendo algumas coisas pensando em acessibilidade e em breve você vai ter novidades em relação a isso. Isso aqui, então, né, você pode ter algumas opções, como eu falei, pré-determinadas, mas o que a vovó está programada para fazer, basicamente te ouvir em relação a questões da cozinha, receitas, técnicas e tal, te ajudar e, eventualmente, ela ainda, se for um prato, ela tenta gerar usando o DALL-E, que é o algoritmo de imagem da OpenAI, gerar uma imagem como ficaria esse prato, tá? Então, essa é a ideia, né? E assim, independente do que seja, né? A vovó, então, é um GPT, ou seja, é uma possibilidade nova. O OpenAI está criando, na realidade, um novo ecossistema onde os desenvolvedores podem criar bots customizados, né? E ela, inclusive, vai ter uma loja onde os bots com mais utilização, com mais visualizações, vão ser monetizados, tá? Fica ligado em relação a isso. E o principal, você não precisa fazer nada em termos de programação. Você vai, né, criando a aplicação usando texto do mesmo jeito que você usa o ChatGPT. Tá? Um outro bot que eu, né, fiz aqui é o Foca, né? É como aí pensando, né, sou professor de jornalismo e tal, né? Então o Foca, para quem não sabe, para quem não é do ramo, né, é o novato, né, o cara que chegou na redação, né, o estagiário, né, aquele cara que está aprendendo, aquela pessoa, né, que está aprendendo ainda, né, na redação. Então o Foca é a mesma coisa, ele é um assistente, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, escreva um artigo sobre as principais notícias da política do momento. Tá? Hoje é domingo e tal, mas ele vai. O que ele vai fazer? Né? O que ele está programado para fazer? Ele vai atrás de notícias, em fontes, né, tipo Google News e tal, vai trazer algumas coisas, né, que ele acha interessantes e ele vai inserir no comportamento dele, né, algumas coisas que para ele detectar nesses textos, nessas notícias, coisas que ele considera que tem um potencial de viralização, de engajamento, ou seja, né, um potencial de temas, né, que ele acredita que merecem, né, uma suíte, uma continuidade, uma publicação com o potencial de gerar engajamento, que é uma coisa importante, querendo ou não, né, dentro do universo do jornalismo, né? Então aqui o que ele está fazendo, né? Ele selecionou então algumas coisas, tá? Só para você entender, ele selecionou algumas coisas, tá? Ele tá na realidade me passando um resumo aqui, né? Do que algumas coisas na política, né? Que ele acha que são importantes. Uma coisa aqui diferente, ó, é que
no chat GPT você não vai ter isso, aqui ele vai citar a fonte de onde ele está tirando. Isso é importante, porque todo mundo sabe que o chat GPT não é muito bom com dados e tal, e principalmente, né, no jornalismo, em outras atividades, onde a qualidade da informação é crítica, né, o chat GPT é muito perigoso de usar. Né? Todo mundo pode brincar com o chat GPT, mas se você precisa de dados com precisão, né, é importante saber. Né? A OpenAI nunca disse que o chat GPT gerava texto preciso, checado e tal. Quem está falando isso, quem está fazendo matéria sobre o erro do chat GPT, é bobagem, porque a proposta nunca foi essa. E embaixo, né, aqui do prompt, você sempre vai ver algum tipo de observação em relação a isso. Tá? Então, bom, aqui, o que ele fez aqui então? Ele me deu 3 tópicos que ele achou, né, que seriam importantes, e eu posso pedir então, né, eu posso pedir a ele, então escreva um artigo do tipo resumo da semana com esses tópicos, tá? Então, o Foca vai, né, pegar o que ele coletou desses temas que ele achou interessantes, né, e vai redigir alguma coisa. Lembrando sempre, gente, assim, né, são assistentes. Eu falo isso nas minhas oficinas, né, do curso e tal, né? Então, tomar muito cuidado, né, negócio de copiar e colar é o maior risco, né? Falo sempre para os meus alunos, por exemplo, de jornalismo. Se você não sabe escrever, não é o chat GPT que vai salvar a sua vida. Ele vai lhe afundar mais rápido, porque se você não tiver técnicas de prompt, se você não souber como pedir e se você não revisar tudo que ele faz, você corre o risco de mais cedo ou mais tarde, né, publicar, passar adiante um erro, vai ficar bem ruim para você. Tá? Então, assim, ele fez isso aqui. Eu posso pedir, por exemplo, né, também aqui, crie uma imagem para inserir nesta matéria. Vamos ver aqui, né? Não especifiquei a imagem, né? Não sei se ele tem algumas, né? O modelo GPT tem algumas restrições em relação a determinados temas, né? Mas, enfim, mais delicados, tá? Mas aqui é apenas mais um exercício, tá? Demonstrando aqui ele não conseguiu, ó, devido à política de conteúdo da ferramenta, né? Porque, né? Então, eu vou pedir para ele criar. Né? Então, vou botar assim, crie uma imagem, né? É bom saber disso, né? Quer dizer, o algoritmo ele tem algumas travas, ele tem alguns filtros, né, em relação a determinadas coisas. Política é um tema que normalmente aparece nesses filtros, tá? Então, às vezes, não é possível fazer. Mas eu posso pedir para criar uma imagem, né, vou botar assim, de uma mesa de reunião com pessoas discutindo de forma acalorada. Será que ele vai entender isso? Não sei. Acalorada. Vamos ver se ele vai entender isso em português. Ele vai fazer uma tradução, né? E vamos ver se ele consegue então criar essa imagem. Aí já veja bem, essa é uma técnica, né, também de prompt design. Eu estou contornando determinadas restrições porque eu não estou falando mais de política, né? A tag política que não está no pedido, tá? E ele está fazendo agora uma reunião com pessoas discutindo, né? Como se fosse um debate, enfim, alguma coisa assim. Pelo menos foi o que eu pedi, lembrando que ele opera basicamente em inglês, mas ele faz essa tradução, ele te entende na entrada e na saída, tá? E aqui vamos ver se o Foca consegue então criar uma imagem para ilustrar essa matéria que ele fez. Lembrando, o mais importante aqui não é o Foca ou a vovó. O mais importante aqui que eu quero destacar é a possibilidade de você ter agora um GPT, um bot, um personal bot, um bot personalizado para fazer o que você quer, uma coisa que você pode criar, tá? E que necessariamente não vai exigir grandes, né? Principalmente para coisas simples, né? Nenhuma necessidade de programação. Você vai fazer isso dentro do próprio sistema da OpenAI. Essa é uma das novidades. Eles lançaram muitas novidades recentemente. Eu vou falar de outras aqui em outros vídeos à frente. E lembrando, né, que o LabCom, o Laboratório de Convergência de Mídias, e o NID, né, o nosso núcleo de inteligência de dados. Bom, aqui ele botou aqui, né, enfim, uma imagem, tá? Claro que eu não detalhei muito esse prompt, tá? Ele botou aqui uma imagem, inclusive, com uma certa diversidade. Isso é bom, né? Você vê que tem várias pessoas. Antigamente, por exemplo, algumas ferramentas como Midjourney, né? Você, para ter um item de diversidade, né? Você está vendo aqui que você tem negros, brancos, você tem gente de várias etnias, né? Isso, de uma certa forma, já está na programação, bom saber disso, mas em outras ferramentas isso ainda não está tão disponível assim. Você tem que colocar no prompt, né, especificar no prompt esse tipo de diversidade. O Dali está com essa preocupação, né, e eu também fiz pouco detalhamento, né, do coisa que eu pedi. Mas, de qualquer forma, aqui tem a imagem, tem a matéria, tá, e essa é a ideia do Foca.
E como eu falei, você pode criar o seu, né? Agora como você tem que ter um plano pago, tá? A gente está desenvolvendo coisas para ampliar esse acesso. Mas assim, o mais importante é saber que agora você pode ter um personal bot que você não precisa programar, tá? E para sua organização, para sua empresa, né? Claro, para fazer coisas um pouco mais complexas, você sempre vai precisar de algum tipo de consultoria, de ajuda, né? É o que a gente faz no NID, o Núcleo de Inteligência de Dados do Labicom, né? Onde a gente pode fazer análises, por exemplo, ou avaliações de onde, né, em que processos, né, da sua organização cabe inteligência artificial generativa, onde ela pode gerar ganho de produtividade para você, onde é arriscado, onde é complicado, né? Então, assim, é uma coisa muito nova, tá? E as organizações precisam também de orientação, consultoria nessa área. O NID faz isso, vou deixar o site do Labicom e do NID na descrição desse vídeo, tá? Então, se você está pensando na sua organização, se você precisa, por exemplo, de um bot de atendimento, de uma coisa com mais precisão, porque o ChatGPT, como eu falei, na sua versão mais genérica, ele é bom para muita coisa, para brincadeira, para dar ideias e tal, mas para uso profissional, você normalmente vai precisar de algum tipo de ajuste mais fino para inserir exatamente o que você quer, e esse tipo de solução agora, né, que são, na realidade, o que a gente chama de agentes, né, ou seja, são unidades de inteligência artificial que executam, né, uma sequência de tarefas de acordo com o que foram programadas para fazer. Tá? Então, para as organizações, você normalmente vai precisar de algum tipo de consultoria, o NID pode fazer isso, pode te dar essa orientação, pelo menos a nível de diagnóstico, e se você quiser desenvolver ou não, a gente também pode fazer. Tá? Então, obrigado pela audiência, espero que tenham gostado. E agora, né, como você, resumindo a história, você pode ter um personal bot do jeito que você quiser, sem precisar de programação, né, e também para a sua organização, né, tá chegando aí uma era muito de muito potencial, tá, para inserir em processos organizacionais, né, soluções de inteligência artificial generativa. Tá? Se você precisar de ajuda em relação a isso, contacta a gente pelo NID, tá? E a gente vai conversar com você e te oferecer soluções para, vamos dizer assim, começar a usar isso de uma forma segura, de uma forma mais profissional, ok? Obrigado e até a próxima.